noite, conforme o horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje estamos transmitindo aqui diretamente da FETINS, Federação do Estado do Tocantins. E quem fará as reflexões da noite é a nossa irmã Leila Ramos, presidente da federação. O dirigente da sessão é nosso irmão e trabalhador da casa, Moreira. Vamos fazer uma pequena prece. Ó Senhor, meu Jesus, amado Mestre, dai-nos força, equilíbrio e muito discernimento relativo ao que for ministrado pela nossa irmã Leila, que versará sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita luz e paz, tudo, mas tudo de bom mesmo. Paz e luz, meus irmãos. É com muita alegria que nesta noite vamos abordar o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós toda a fundamentação doutrinária, que nos dá ali no capítulo 6 a compreensão do nosso Mestre amado Jesus, que nos traz na pureza e na singeleza da sua função, da sua missão na Terra. O Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz e no livro Consolador, ele nos mostra a magnitude e a excelência da criação divina. Nosso Pai amoroso, justo e bom, na compreensão e sentindo a necessidade de que muitos de nós, matriculados várias vezes pela porta da reencarnação, éramos reticentes, tal qual o filho ingrato, aborrecente, que ainda não compreende as lições que a vida traz e de uma forma dura, ainda assim, ele não consegue compreender as lições da vida e passa nas múltiplas encarnações equivocadamente produzindo para si mesmo, porque as leis divinas são imutáveis e eternas. Então, na medida em que eu infringo essa lei, eu estou constituindo para mim um débito. Perante quem? Perante as leis cósmicas. E esse débito está aonde? Na minha consciência. Não é Deus que pune, não é Jesus que vem e vai nos interrogar. Jesus vem sim como irmão amigo, como um mestre querido, é chamado às hostes divinas. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Jesus reúne sob a tutela de uma pleiade de espíritos que estão na categoria de espíritos superiores, vem governar um planeta. Porque na grande criação divina, nós, os espíritas, entendemos que há várias moradas na casa do meu Pai, do nosso Pai. Portanto, uma dessas moradas foi a Terra. E Jesus foi designado para estar coordenando, estar aglutinando os espíritos que vieram de outros orbes, reticentes, ainda endurecidos, para vir matricular aqui na Terra. Desde o momento da sua concepção, Jesus presidia a formação da Terra, com uma pleiade de espíritos amorosíssimos, da categoria dele. São espíritos luminares, são espíritos amorosos, que vieram para essa missão divina. E Jesus coordena então todo este trabalho para que espíritos que somos nós viéssemos matricular aqui em muitas encarnações. Assim, Jesus é apresentado para nós não como filho único no sentido de ser o melhor, o filho predileto do Senhor, o filho que galgou ou nem galgou, as existências, como se ele fosse um filho já criado, perfeito, e nós imperfeitos. Ou seja, Jesus é filho, nós somos criatura.
Essa concepção é uma concepção muito humana. Essa visão é muito humana. Não é a visão do pai. O pai amoroso não tem um filho dileto, um filho melhor, um filho que ele constituiria perfeito e os demais imperfeitos. Então cai por terra aquela teoria de que o nosso pai seria um pai injusto. Muito pelo contrário. A doutrina espírita nos apresenta um pai amoroso, um Deus soberanamente justo e bom. E nos apresenta Jesus como modelo e guia. E isso está posto quando os imortais respondem a Kardec na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus é nosso mestre, guia e modelo, como referencial de amor, porque ele veio, e aí pergunta-se, por que Jesus então precisou reencarnar? Né? Por que Jesus precisou descer na carne, vir a estar conosco? Porque é da categoria dos espíritos melhores, dos espíritos superiores, dos missionários, vir para nos ajudar na caminhada. Vir para colaborar na criação, redimindo muitos. Imaginemos aí na categoria de Gandhi, por exemplo. Um espírito, né, que matriculou na Terra e não moveu uma arma para derrubar um império. É dessa categoria de espíritos amorosíssimos, é dessa categoria de espíritos evoluídos que pisaram na Terra em vários momentos históricos, colaborando com Jesus nessa grande trajetória. E é Jesus que também nos mostra, quando ele chama para o seu apostolado, espíritos que têm a psicologia, a característica. Se você pegar os 12 apóstolos, eles têm as características que nós temos, as características nossas, para mostrar que o servidor do Cristo não é servidor perfeito, é servidor imperfeito buscando a perfeição. E é isso que nos faz, então, nesta perspectiva que a doutrina nos apresenta, compreender que todos nós temos a possibilidade de nos melhorar, temos a possibilidade de mudar a rota da sua existência. E é Jesus que faz isso quando ele chama Paulo para o apostolado, quando ele chama Paulo para vir para o trabalho, para a vinha, para a edificação do reino interior. Não é o reino exterior que Jesus propõe. É por isso que os judeus ficam extremamente incomodados com Jesus, porque Jesus é da raça, é judeu também, e eles não compreendiam a mensagem, mas era a imaturidade do espírito imortal. Mas ele não deixou de semear, ele saiu a semear, e aonde o coração estava aberto para entender, acolhia a mensagem de Jesus e se transformava num ser melhor, naquilo que a doutrina apresenta como um homem de bem. Ou seja, a proposta de uma outra pessoa, de uma pessoa que faz uma análise íntima, de uma pessoa que busca burilar os seus sentimentos que são às vezes egoístas, sentimentos que às vezes são mesquinhos, e em nós vamos produzindo então malefício para nós mesmos, porque nós produzimos o mal e o mal é gerado por nós. Assim o capítulo 6 apresenta Jesus de uma forma poética, de um amoroso, né, de um espírito crístico, da categoria desses espíritos amorosíssimos que desce ao nosso orbe a fim de nos dar. E é o espírito de verdade, já nas instruções dos espíritos, que nos fala, né, aquele que o nosso irmão também agora há pouco falou, quando chama os espíritos: espírita, amai-vos; espíritas, instruí-vos. Então o exercício do amor não é piegas, não é algo que a gente tem que achar que é só. Por longos anos nós achávamos que somente na maternidade é possível vivenciar a amorosidade. Mas com as múltiplas experiências que fomos vivendo, né, nas várias encarnações, porque nós vamos experienciar estar no corpo de mulher e vamos experienciar também estar no corpo de homem. Isso assusta muito os homens. Mas no livro dos Espíritos, o Espírito deixa claro isso, nos apresenta claramente
que o espírito que transita, o corpo é instrumento para determinadas missões. Então, se eu vou experienciar a missão da maternidade, eu vou reencarnar no corpo de mulher. Se eu vou experienciar a lição do cuidar, a lição de prover, essa missão é mais destinada aos homens. Por isso que a mulher tem um arquétipo diferenciado do homem. Até hoje os estudiosos da psicologia estão tentando desnudar, né? Mas quando o espírito é amorosíssimo e ele faz essa transição, ele aquece o lado feminino e passa a ter também a amorosidade. Porque a sede disso tudo não está no corpo, a sede disso tudo está no espírito. E é aí que a doutrina espírita nos dá, como princípio básico espírita, a imortalidade da alma. Então o espírito não morre, transita-se no corpo que passa por um processo que nós denominamos morte. Então o espiritismo mata a morte, né? O espiritismo apresenta uma nova visão de vida, da vida futura, da vida que é eterna, da vida que sobrevive. E foi isso, a tônica da mensagem de Jesus é a vida futura. Quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, mas como que eu vou ser bem-aventurado entendendo a aflição? Imagina você falar isso para o judeu, que estava escravizado na sua terra. Escravizado pelo povo romano, pelo jugo romano. Quando Jesus apresenta essa mensagem, porque eles queriam que o rei, né, o rei que viesse da sua raça, pudesse assumir o reinado. Aí Jesus disse, não vim para esse rei, meu reino não é deste mundo. Não é essa a proposta. Não é o reinado humano. Não são as posses humanas que eu vim. Aí ele diz, eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a divisão. Como é profundo se você não entende a linguagem. A linguagem de Jesus, que é para o espírito imortal e não para o corpo, que é temporário. Então a mensagem de Jesus, ela é emblemática porque ela precisava passar pelas várias gerações, pelo tempo, porque ela é atemporal. Nós poderíamos beber dessa fonte segura em todas as épocas da humanidade e ainda hoje estamos bebendo, né? Então assim, no capítulo 6, os Espíritos nos dão essa clareza, abre essa visão e nos possibilita compreender o Cristo Consolador. O Cristo que consola a alma, que está passando temporariamente por uma ou prova ou expiação. E a doutrina explica qual é a diferença de estar passando por uma situação em provações. Qual a diferença de estar passando por uma situação em expiação. São características diferenciadas das situações com as quais o espírito necessita passar, por conta das suas ações. E aí o Evangelho é claro, se as ações que eu estou passando nessa existência não bate com aquilo que eu estou necessitando, é porque eu não plantei nessa vida. Então as causas das minhas aflições não estão nessa encarnação. Então remonta-se, se um pai é amoroso e justo, se as leis são justas, só podem estar remontadas nas vidas anteriores. Então eu entendo a justiça divina a partir da perspectiva da reencarnação, a partir da perspectiva de entender que o espírito é imortal e que ele construiu em alguma das suas vivências esta dívida. Parte daí, como Deus é amoroso, às vezes, nas programações reencarnatórias, e muitas das vezes, no livro Missionário da Luz, o André Luiz descreve como é que é feito isso no mundo espiritual. Se nós lêssemos a obra de André Luiz, onde descreve vários casos de reencarnação ou de encarnação, nós vamos entender como é que acontece conosco lá no mundo espiritual. Se nós tivermos maturidade, nós sentamos numa rodada e vamos até acompanhar o nosso mapa do corpo. Mas se nós não tivermos esse nível de maturidade, os espíritos que são os arquitetos, vão estar programando o nosso mapinha do corpo, vão estar com a nossa ficha das nossas necessidades. E ela vai ser programada de acordo com as nossas necessidades.
Porque a reencarnação ela tem dois objetivos básicos. Primeiro, você evoluir. É a perfeição, é a busca da perfeição. Então não há uma reencarnação desprogramada dessa sua história enquanto espírito imortal. Está tudo programado de acordo com a sua necessidade. Então não há uma programação mal planejada. Ela é muito bem planejada. Mas esse Pai amoroso, justo e bom, também nos deu, e nós estamos imersos a essa lei, que é a lei do livre-arbítrio. Cabe ao espírito, quando reencarna, está programado. Se ele quiser mudar o curso, ele pode. Está usando o livre-arbítrio. Geralmente isso acontece quando nós estamos no estado de provação. Quando nós estamos no estado de que a gente chama de, não mais de provação, porque a prova você pode fazer as escolhas, né? Você ainda pode fazer essa escolha, eu quero isso, eu quero aquilo. Já na expiação, a sua liberdade já está mais comprometida, porque você já abusou anteriormente. Então, você tem um agravante reencarnatório que impede um pouco essa sua liberdade, porque ela já foi comprometida. Então, por exemplo, você está no seu mapa reencarnatório, determinadas situações que você pediu e às vezes implorou para passar, ela tende a passar. A não ser que nesta encarnação você, como raramente a gente faz, você fez tanto bem, tanto bem, tanto bem, que esse bem vai amortecendo as suas dívidas. Vai amortecendo o mal que você fez no passado para você mesmo. Só que muitos de nós, quando reencarnamos, faz é aumentar. Ao invés de diminuir, a gente aumenta. A gente é tipo um espírito adolescente. Sim, uma causa qualquer, a gente vai brigar por ela. Sem ter muito motivo, sem ter muita compreensão, mas a gente luta por umas causas sem causa. E a gente se compromete mais. Então, mas quando a gente faz o percurso do bem, a gente vai amortecendo essas dívidas que nós contraímos no passado. Aí sim, se eu vim com um determinado compromisso, eu pedi para lesionar numa determinada experiência reencarnatória, que eu precisava vivenciar uma experiência que eu pudesse perder um braço, por exemplo. Se eu vou perder um braço ou perder uma perna num acidente, está programado. Está muito programado isso. E eu só pedi para passar por isso porque eu preciso experienciar, porque certamente eu fiz muita coisa lá no passado que me fez pedir para passar por essas provações, ou por essas expiações. Mas se no decurso da minha vida eu usei tanto o meu braço para fazer o bem, eu ajudei, eu auxiliei, e esse braço me foi muito potencializado na ação do bem para o outro, ele reverte em benefício para mim mesmo. A espiritualidade reprograma e diz, não, vai perder só o dedinho, porque o braço foi tão bem usado, vamos reprogramar. Então eu tenho um aditivo, né, na minha programação reencarnatória. Veja o quanto a amorosidade divina é presente nas nossas vidas. Presente, ela é tão presente que a gente às vezes não enxerga, mas é presente. É um presente divino. E aí nós então vamos construindo esse acervo amoroso em nós, na medida em que vamos experienciando as vivências com o próximo. É essa a lei, gente. A lei é essa, é a lei moral, é a lei das relações entre nós com o outro. Esse código moral que Jesus desceu na carne para experienciar. Ele não escreveu nada disso. Ele não precisou escrever. Ele precisava marcadamente escrever nas nossas consciências. Porque todos nós que um dia tivemos o contato com Jesus, nunca mais esqueceríamos. Está marcado no nosso coração. Então essa presença luminar e esse bálsamo divino que luariza a nossa alma na medida em que vamos
adentrando a doutrina, vai nos dando a certeza de que esse caminho, é por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho é o caminho em que eu me reconforto. Esse caminho que esse Pai é amoroso é o caminho que a minha consciência me dá certeza de que é isso. Não é mais o fogo eterno do inferno. Não é mais o Pai que está lá em cima, rancoroso e que manda dizimar o filho, a geração daquele filho, ou uma raça. Não é essa perspectiva de amor que a doutrina nos apresenta. A doutrina nos apresenta uma outra perspectiva das relações com o outro. Quem é o outro? O próximo. Quem é o próximo? Esse que está ao meu lado. Nas várias situações. Nas várias situações. Lá no emprego, no seu trabalho, lá na sua família, das pessoas que você convive. Todos estes são espíritos que estão passando pela sua vida para você experienciar a lei. Não pense vocês que é de graça. Não é. É de propósito, é estratégico, é pedagógico. Você não tem um vizinho cri-cri de graça. Você não mora estrategicamente num lugar, na sua vida, na sua cidade, em algum lugar, porque tem alguma coisa a ver com você. Ninguém veio parar em Palmas porque achou bonita a cidade, só por isso. Tem algo mais, tem muito mais do que a beleza do calor de agosto. Né? Porque todo mundo se arrepende quando chega agosto. Eu penso que todo mundo se arrepende porque veio para Palmas. Depois a gente esquece, né? Passa agosto, chega a chuva. Aí todo mundo fala assim: nossa, mas se Palmas fosse só assim, seria um encanto. Mas nós precisamos perceber e entender a beleza das estações também. A beleza das estações, a beleza de saber conviver com o diferente, com o contraste de uma situação com outra. Tudo isso é experiência para nós. Porque se chove demais, a gente reclama. Se faz calor, a gente reclama. Se caísse neve aqui, a gente ia reclamar. Se fizesse muito frio aqui, nós íamos reclamar também. Então nós somos assim, percebe? Então é ainda o espírito adolescente, que não se compraz, que não agradece, que não tem o olhar maduro para entender essa lei que é para todos, que todo dia o sol nasce, que todo dia o céu maravilhoso que nós temos aqui em Palmas, o sol maravilhoso que nós temos aqui em Palmas é um dos mais encantadores do mundo. E tem gente que nunca viu. Eu perguntei: já viu o entardecer de Palmas? Não sei. Quer dizer, não viu, quer dizer, nunca viu. Né? Por quê? Porque o olhar ainda está míope, não está muito focado para baixo, não enxergou as belezas da natureza, não entendeu uma outra perspectiva de vida que se apresenta para você, que está aí aos seus olhos. Então é essa perspectiva que a doutrina consoladora nos apresenta um outro modo de ver a vida, com outro olhar sobre mim primeiro, porque eu não vou conseguir enxergar no outro algo diferente do que eu tenho dentro de mim. Eu só vou enxergar em você o que eu tenho ainda muito dentro de mim, muito presente. Mas Deus é tão amoroso que Ele nos acerca de espíritos amorosos para nos ajudar, porque sabe que a gente ainda está na infantilidade, na adolescência, precisa de cuidados. Aí tem mãe, pai, não é? Mãe, pai, marido, filho. Vocês pensam que é só pai e mãe que ensina? Não, filho também ensina. Tem algumas situações, há situações que o espírito amoroso vem na condição de filho, para equilibrar o casal, para dar um ajuste naquela família. Às vezes é o filho que a avó foi embora e nasce os filhos para dar uma ajeitadinha. Sabe aquele neto que é o rejeitado? Quando ele chega e ninguém quer, depois ele fica sendo o cara daquela família. Todas as atenções é o neto. Os filhos chegam a cobrar ciúme, né? Fala assim: agora tudo é o neto, tudo é ele. Meu pai até mudou, né? Porque ele era agressivo, passou a ser amoroso.
E a gente não percebe o tanto que isso é bom para o espírito, que aprendeu a amar, ainda na velhice. Aprendeu a ter tolerância, porque se não teve com os filhos, está tendo com os netos. Está aprendendo com os netos. Essa dinâmica da vida que a gente tem que enxergar, porque a vida vai dar para nós aquilo que nós necessitamos. Porque esse pai amoroso é tão bom que se ele percebe que determinadas situações não são boas, ele dá um jeitinho de nos ajudar lá na frente. A doutrina espírita é tão interessante a gente enxergar que para o espírita, até mesmo os momentos finais da encarnação têm uma importância magnânima para o espírita. É por isso que o espírita, que a doutrina nos apresenta, que os momentos finais da reencarnação lá, ainda ligado ao corpo, tem um significado extraordinário para o espírita, ou para o espírito. Por isso que nós somos contra a eutanásia. Nós somos a favor da vida. Porque nós não enxergamos a vida apenas na perspectiva do corpo. Porque o espírito está ligado a esse corpo, mas ele transita dessa vida encarnada para o mundo espiritual todo dia. A gente não se dá conta disso, que todo dia eu durmo e vou no mundo espiritual. Então é um misto de estar reencarnado e desencarnado, reencarnado e desencarnado. E a gente ainda tem medo da morte. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque é objeto de estudo para vocês que estão chegando agora na federação, ou para quem está aqui velhinho também, tem que estudar. Nem essa de estudar não. Espírita que é espírita tem que lembrar do segundo mandamento lá, o instruí-vos. Porque o amor é condição na relação com todo mundo. Não é só com o espírito não, porque é fácil ser espírita dentro da casa espírita. Aqui o povo vai, nossa, mas olha que gracinha, tá educadinha, vai lá fora. Vai lá no trabalho dela para ver. Vai lá para ver a leoa. Vai lá na casa dela para ver como é que ela é. Você quer conhecer as pessoas, convive com elas no trabalho, na casa. Vem aqui, é uma beleza, faz uma prece sozinho. O espírito até muda de voz quando faz prece. Falta gemer. Mas você quer conhecer o espírito, vai na casa dele, vai no trabalho dele. Lá ele se mostra tal como ele é. Mas para quê? Para experienciar, para botar para fora esse exercício mesmo. É um exercício. É o elástico da vida. Ela faz você fazer esse movimento. Mas é isso que nos promove a ir. A vida faz a gente ir. É esse movimento. É nesse movimento que a gente aprende. Então quando nós aqui convidamos vocês para o estudo, é porque o estudo vai possibilitar aquele momento que você precisa fazer com você mesmo, que é o momento da fé raciocinada. Porque ninguém se torna espírita se não for pelo raciocínio lógico. Não adianta. Tem gente que usa as técnicas mais variadas, né? Vai lá dar passo no marido à noite. Não adianta. Se não tiver maturidade para entender a doutrina espírita, está na doutrina. Está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Para compreender a doutrina espírita é necessário o quê? Os espíritos respondem: maturidade do senso moral. Então o espírito precisa estar maduro para compreender. Entende? Então não precisa forçar a pessoa. Você tem um primo, parente, marido que é evangélico, deixa ele ser evangélico, gente. Não precisa ficar neurótico para ele virar espírita, não. Porque você vai obsediar a pessoa. Ah, viu o espírito obsediando outro? É isso. Eu quero que você se torne espírita, meu bem. Fica lá, obsediando, coitado. Se ele ainda não conseguiu entender a lei da reencarnação, vai demorar ainda muito. Porque quem sabe que ele foi lá no passado, foi perseguido pelos espíritas, sei lá. Foi perseguido por alguém que isso ficou tão forte, tão cristalizado. Por exemplo, há uma dificuldade muito grande na Europa de enxergar o aspecto religioso do espiritismo. O Cristo. Sabiam? Quando a gente apresenta o
Cristo na Europa, as pessoas têm dificuldade. Enxergam a filosofia, enxergam o aspecto científico da doutrina. Mas na hora que se apresenta o Cristo, as pessoas ficam meio que... Porque a ideia de religiosidade no passado, do povo europeu, foi muito massacrada pelas guerras, pelos movimentos em torno da igreja para dizimar famílias, dizimar facções religiosas. Então nós não sabemos quem é esse espírito que hoje é evangélico, é seu marido. É bom, tá bom demais. Não cultiva o ódio, não cultiva a maldade. Para que você tem que tornar ele espírita? Às vezes ele é mais espírita do que você, porque ele não está te obsediando. Você que está querendo obsediar ele, querendo fazer ele na marra, um espírita. Então a gente tem que tomar cuidado, porque na verdade esse processo de iluminação interior e de busca da instrução é sua. Ela é impostergável, não é para o outro. Eu não estudo a doutrina para o outro. Eu não vim aqui conhecer a doutrina espírita para sabatinar o outro, ir para o confronto. Não, mas foi Jesus que disse isso. Não, mas foi Jesus que disse aquilo. Não, eu vejo pessoas vindo para o centro espírita para ficar expert em doutrina espírita, para dialogar com o evangélico. Não entendeu a doutrina. Porque a doutrina não tem nenhuma proposta de arrebanhar fiéis. Vocês viram alguma obra espírita, os espíritos dizendo, tem que arrebanhar fiéis? Não tem essa proposta. Nós não somos dessa categoria de doutrina que querem que os fiéis estejam aqui aos montes. Não temos essa proposta. Até que as pessoas acham que a gente é até muito acomodado, né? Tem gente que até tem medo de convidar as pessoas para ir no centro espírita. Também não podemos ir nem para um extremo, nem para o outro. Porque o dia que a pessoa perde um ente querido, ele quer saber se lá baixa espírito. Quer saber se lá baixa espírito. Baixa espírito. Eu quero saber porque eu quero notícia da minha mãe. Eu fiquei sabendo que é assim. Aí é a hora de você conversar. Não, minha irmã, não tem isso não. Não é bem assim não. A proposta da doutrina é outra. Aí você apresenta. Um dia vai chegar, a pessoa vai te procurar, vai ser natural. Não precisa forçar a relação. Nem precisa apresentar uma doutrina que não é a nossa. A doutrina libertadora, esclarecedora, acolhedora, orientadora. É essa a proposta da doutrina espírita. Para consolar. As pessoas que vêm para o consolo aqui, nos dias que nós temos a atividade que a gente chama de atendimento espiritual, que começa por um evangelho, depois do evangelho passe, se as pessoas quiserem tomar um passe, que é a terapêutica espírita, água frutificada. Se a pessoa não quiser tomar água, ela tem que tomar? Não, não tem que tomar não. Ninguém tem que tomar passa na marra e nem tomar água frutificada na marra. Porque tem gente que chega aqui a primeira vez e pensa assim, tem uma casinha ali, tem que entrar ali. Não, não tem que entrar ali não. Ali é uma salinha que só tem cadeira. E as pessoas que vão colocar a mão na sua cabeça e orar, né? E pedir por você. E oferece uma água. Você pode até dizer, se ele for de fundamento católico, tem água benta, lá na igreja não tem água benta. Não, aqui também tem. Não tem problema nenhum. O dia que ele fica, se ele for vidente, por exemplo, e ver lá um monte de luzinha cair na água, ele fala, vixe. Aí ele vai te perguntar. Aí você vai explicar. Né? Que são os eflúvios, que são as energias que circundam nesse ambiente. Que circundam não só aqui, ali dentro, lá fora. Tem todo um campo magnético que circula a federação. Mas isso quem vai enxergar? Os videntes. Nem todo mundo vai enxergar isso. Aí você elucida, você esclarece. Não vai fazer como um amigo meu. Um amigo meu de infância. Espírita de infância. E ele era tão gaiato que a pessoa chegou nele e perguntou para ele. Ele disse assim, não, lá tem bode mesmo. Tem bode preto. Pensa, que divulgação é essa que essa pessoa que é espírita tá... A pessoa foi fazer uma gozação com ele, ele queria gozar mais ainda na pessoa. Não procede, nós não estamos nesse tempo de ir para vingança cruel com a pessoa. Isso é vingança. Não é isso. Nós temos que apresentar uma outra característica, outra proposta. Nós não temos que ir para o debate, nem para o diálogo, nem para o enfrentamento. Nós temos que ir para a proposta, que tem que ser primeiro conosco, o nosso interior. E segundo os espíritos, a maior lição que nós podemos fazer para
Para as pessoas conhecerem a doutrina, é mudar nós mesmos. É a nossa mudança que vai fazer ele pensar, nossa, mas ela está mudando mesmo. Ela era assim, assim. Até a família percebe. Primeiro é que a família percebe, para a família começa a cobrar. Ah, mas você agora não é espírita? Não é assim? Ah, você agora não é espírita? Você não tem a boa? A caridosa? Joga na cara. E a gente tem que ter paciência. Não, eu sou espírita, eu não sou perfeita. Eu estou no processo evolutivo, caminhando para ser melhor um dia. Eu estou me esforçando para ser melhor. Não significa que eu sou espírita, sou perfeita. Não é essa a proposta do Espiritismo nem da doutrina. Quando ela nos apresenta. E nem nós temos que bancar os sabidões, os perfeitinhos, os bonzinhos, não. Porque às vezes a gente veste essa cápsula, né? Do caridoso, do bondoso, acha bom, né? O povo acha bom falar que o espírito é caridoso. Não é bem assim. E a caridade está na forma como você faz, que está no íntimo. A caridade é sentimento, não é ação. Caridade é sentimento. É amor em ação. Então é um amor diferenciado. Porque a forma como eu dou alguma coisa, eu humilho. Então deixou de ser caridade. Se eu quiser mostrar que eu faço e achar bom que eu faço, aí eu já ganhei meu prêmio. A caridade já foi. Você perdeu a chance de fazer caridade. Porque você achou bom demais, dá conta do povo ver que você entrega cesta. Olha, eu entrego cesta todo ano. Para quê? Alguém precisa saber. Leia o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos vão explicar que a caridade é silenciosa. Não interessa para quem você está ajudando. Então esse é o postulado espírita. É esse Cristo Consolador que consola sem saber e querer algo em troca. Quem é o outro? De onde ele vem, para onde ele vai? Para onde é que eu me interesso? Se eu quero dar, mas que a pessoa tem que vir no centro espírita, já é um questionamento que se faz hoje nos trabalhos de assistência da casa espírita, que era um modelo lá da década de 40, 50 no Brasil. Hoje nós, os espíritas, estamos questionando os nossos modelos de assistência nas nossas casas espíritas. E as casas espíritas têm dificuldade de mudar, porque os espíritas têm dificuldade de entender. Por exemplo, muitos de vocês vão conhecer casas espíritas na capital que dá sopa para o povo. Numa cidade como a nossa, o calor todo mundo aqui sente, né? Porque não tem ninguém que é insensível. Não é assim? Dá sopa pro povo. E dá sopa achando que está fazendo uma caridade. Toma sopa todo sábado. Não oferece outra coisa, é sopa mesmo. E nós estamos achando que está fazendo a maior caridade do mundo. Nós levamos anos com as casas espíritas, trazendo expositores para discutir isso aqui no movimento, para os espíritas cair a ficha. O cartão já tinha apresentado o cartão e o povo está ralando a ficha, querendo que a ficha caísse. Mostrando que as coisas evoluem, é lei de progresso. Uma das 10 leis morais trazida pelo Cristo foi a lei de progresso. A lei do trabalho. Então, nesse conjunto de leis, que são 10, os Espíritos nos esclarecem que os Espíritos resumem em uma lei. É a lei de justiça, amor e caridade. Tem o tripé. Justiça, amor e caridade. Como é que eu vou entender a justiça divina? Como é que eu vou entender a lei do amor? E como é que eu vou entender a lei da caridade? Numa palavra, não dá para explicar isso em 45 minutos. Vocês têm que vir para os estudos, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando. Ah, mas a moça falou que é só 3 anos. Eu já venci meus 3 anos, eu já estou... Me dá um título aí que eu já sou espírita. Não existe isso também não, viu, gente, no espiritismo. Você vai passar a estudar o resto da vida. Esquece diploma. O espiritismo não tem diploma, não. Nem certificado para você. Tá? Para dizer assim, ó, eu tenho um certificado. Não tem certificado aqui de 40 horas, 60 horas, não tem isso não. Então é estudar para compreender melhor, para poder vivenciar aonde?
casa, no seu lar, no seu raio de atuação, que é a sua família, no seu trabalho e aqui na Casa Espírita. É nesse tripé que nós vamos então experienciando e apresentando essa doutrina que vai estar sendo alicerçada no nosso íntimo, no nosso coração. É essa túnica nupcial que Jesus falou naquela expressão amorosíssima da parábola, onde Jesus apresenta o banquete nupcial. É disso que Jesus falava. E é disso que a gente apresenta para vocês, trazendo vocês para uma grande reflexão, enquanto espírito imortal, chamados para vir compreender melhor a doutrina, para que nós possamos realmente, efetivamente, tornar essa sociedade mais justa, mais humana, e uma sociedade que apresentará no futuro uma sociedade melhor, onde os homens de bem estarão em todos os lugares, na política, na governança, nas várias instituições. Aí sim, nós vamos estar transformando o mundo e a humanidade, começando por nós, não é pelo outro não. É essa a proposta. Muito obrigada, muita paz. Bem mesmo, Neila. Muita paz, muita luz. E nós, meus irmãos, devemos, sem dúvida alguma, internalizar aquilo que foi dito. Porque fé sem obras é inócuo, é alguma coisa vazia. Então vamos implementar essas lições do Evangelho em nossa vida. Passamos a segunda parte dos nossos trabalhos e façamos nesse momento uma pequena prece. Amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos, não só a vós, mas a pleiade de espíritos que assessorou e assessora esta federação. Paz e luz, que Deus nos ilumine. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Muita paz, que assim seja, meus irmãos.